eu sou Luciana, nutricionista, e o assunto de hoje é sobre introdução alimentar. E para a gente conhecer um pouquinho dos métodos desse momento tão importante para a família. A gente sabe que esse momento é único na vida do bebê, então isso gera muita ansiedade, muita expectativa. Mas vai essa dica de ouro, gente. É muito importante que a criança esteja em estado de prontidão para receber o alimento. Isso é, ela consegue ficar sentadinha, ela sustenta o tronco. Geralmente isso acontece a partir dos 6 meses de idade. Outra coisa muito importante é que, independente do método, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, esse momento tem que ser muito prazeroso para a criança. A criança vai receber o alimento, algo novo, e ela tem que criar bons registros com relação a isso. Então ela tem que sentir as texturas, os sabores. É o momento de fazer sujeira mesmo. Ela tem que conhecer esse alimento. E a interação com a família, que é muito importante. Então, independente do método que você escolher, procure fazer sempre nos momentos que a família faz a refeição, porque a criança aprende no visual, a comer junto com a família, e criar um momento agradável e gostoso de interação, respeitando a criança. O método de introdução alimentar mais comum é a introdução através das papas. Então, essa evolução de textura, ela é feita através da introdução do alimento amassadinho e vai aumentando para o amassadinho com gruminhos até chegar no alimento sólido. Esse método ele é oferecido pelo cuidador, ele que tem o controle da quantidade que é oferecida para a criança e ele é sempre feito através da colher, né? E leva até a boca da criança. Esse é o método mais comum. E qual que é o pró e qual que é o contra desse método? Bom, o pró é que as mães se sentem mais seguras para conduzir porque elas estão ali no controle da alimentação da criança. E isso aumenta a segurança com relação aos engasgos também. Então, esse é um método muito comum de ser aplicado entre as mães por conta desse conforto que tem administrar. Outro pró é que sim, a evolução de texturas pode ser feita nesse método se ele for bem administrado. Agora, se a gente olhar o lado contra desse método, se ele for mal conduzido, muitas vezes a criança ela pode ser coagida a comer, né? Porque a família acaba esperando que ela coma determinado volume. A criança ela pode ser excluída, né? De repente de conhecer os sabores, conhecer a textura. Muitas famílias optam por esse método para não fazer sujeira e aí a criança ela não tem o contato com o alimento, ela não conhece o alimento na sua forma, né, na sua forma íntegra, então ela tem dificuldade em reconhecer alguns alimentos. Se são papas muito misturadas, a criança também vai ser prejudicial para ela reconhecer o paladar ou formar o paladar dela. Então, mas não pira. Ainda assim, dá para fazer uma forma conduzida que a criança tenha boas experiências através desse método. Um outro método bem difundido aqui no Brasil é o BLW, o Baby Led Weaning. O que é esse método? Bom, o adulto oferece para a criança os alimentos cortados de maneira com que a criança possa pegar, pinçar esse alimento, né, com os dedos e levar até a boca. Isso faz o quê? Que a criança conduz o volume que ela vai comer e conforme ela vai se sentindo saciada, ela vai diminuindo a quantidade de mamada e aumentando a quantidade de alimentos, vai ingerindo a maior quantidade de alimentos. E qual que é o pró, né, desse método? Bom, são muitos, né? A criança, ela explora o alimento, ela entra em contato com o alimento da forma como ele é, ela consegue olhar alimento por alimento, não tem misturas, né, de sabores.
Geralmente, né, as famílias que conduzem através desse método deixam com que a criança explore mesmo, né, os alimentos. Isso é muito legal. Outra coisa importante é que a criança mantém lá os seus sinais de fome e saciedade. Ela conduz a alimentação. Ela diz para o pai, para a mãe, não, agora eu não quero mais, chega. E tá tudo certo. Então, essa autonomia da criança que ela tem na condução, nessa participação ativa da alimentação, é que torna esse método muito interessante. E o que a gente percebe também nas dificuldades alimentares no futuro é que crianças que que realizaram esse método de introdução alimentar, geralmente não vão apresentar dificuldades alimentares lá na frente. E o contra desse método, né? Porque muitas famílias ainda não optam por iniciar com um BLW. Eu vejo muita insegurança, né, das famílias por conta dos engasgos, por não conhecer o reflexo de Gag, né, que faz uma confusão entre o engasgo e esse reflexo de Gag, com que a criança faz com que o alimento volta lá volta e ela consegue dar conta desse alimento, voltar a mastigar. Então, muitas mães, muitos pais têm muita dificuldade em perceber esses sinais e aí se sente um pouco inseguro. E também deixar a alimentação por conta da criança, né? A criança que conduz. Então, confiar na criança também é um processo muito difícil, nessa autonomia da criança. E muitas vezes também por questões sociais, né? Crianças que vão muito cedo para a escola, é um método que precisa de um pouco mais de atenção também, não que o outro não, mas precisa um pouco mais de atenção, de condução nas escolas. Não tem essa condução, né? Através do BLW, é muito raro. Então, por isso que fica muito difícil muitas vezes em fazer acontecer esse método, embora seja um método muito preconizado e muito bacana. Então, o que a gente escolhe, né? Qual que é o melhor, qual que não é? É muito difícil colocar, né? O BLW, ele tem muitas vantagens, sim, mas eu sempre olho no sentido da mãe e da família que vai começar a introdução. A família tem que estar muito confiante, tem que mostrar esse momento de prazer para a criança, o ambiente de prazer, respeitando a criança, os sinais de saciedade, tanto na colher quanto no alimento. Quando a criança não quer mais, respeitar esse momento, né? Não levar a criança para comer sem ela estar com prontidão para comer, sem receber, né? Então, na colher, a gente fala, a criança ela tem que ir até a colher, não você levar a colher na boca da criança. Então, o ambiente é muito importante para a criança, né? Um ambiente de prazer. É isso que vai ser o grande determinante do sucesso da introdução alimentar. E variedade de alimentos e ser um momento feliz para a criança e para a família. A mãe tem que estar bem, né? Tem que estar com o coraçãozinho acalmado. Então, independente do método que você escolher, lembre-se disso. O ambiente faz toda a diferença.